E aí galera, meu nome é Alberto, sou do grupo 2 de Circuitos Digitais Teoria. O grupo é formado por mim, por Eduardo, Igor e Pedro, certo? Irei mostrar agora como o grupo pensou na implementação do projeto 4 de Circuitos Digitais. O projeto 4 é esse projeto aqui do Cofre Digital, tá? Então, uma breve introdução ao projeto. Ele pede para que o usuário forneça uma senha de 6 bits. E esse cofre terá 3 senhas para serem comparadas com as senhas inseridas pelo usuário. E existirá algumas condições para quando a senha estiver correta ou quando a senha estiver errada ou se houver algum cancelamento, né? Para isso temos aqui dois botões, um botão de ligar, desligar ou cancelar. Temos um botão de adicionar a senha aqui, tá? Dois displays de 7 segmentos e um LED RGB. Então vamos lá. O grupo do projeto implementou esse diagrama de bloco aqui. Esse diagrama de bloco, você pode perceber aqui, que tem os estados fechados, tá? Quando o botão é acionado, temos um temporizador aqui de 5 segundos para ir para o estado de valor. Após isso, no estado de valor, o usuário irá fornecer as 3 senhas. Então, as senhas são fornecidas, vem para esse estado aqui e esperar os 5 segundos, volta para o estado de valor. E ele vai ficar nesse ciclo aqui até que as 3 senhas sejam fornecidas, tá? E após elas serem fornecidas, o cofre vai para o estado aberto quando se as senhas estiverem corretas. Se caso a senha estiver errada, ele vem para o estado fechado. Veja que também é possível, durante esse estado valor, fazer um cancelamento, né, através do botão ON, para que ele vá para o estado fechado também. Então, aqui nós temos à esquerda a tabela implementada pelo grupo do projeto e aqui a nossa tabela do grupo de implementação. Existiram algumas mudanças, tá? Algumas modificações, pois foram vistas algumas inconsistências nessa tabela. Veja aqui que existe uma entrada cont, nessa entrada contador, que seria a entrada referente ao contador de esperar 5 segundos ou 20 segundos. Só que a inconsistência que foi vista é nesse estado senha aqui, ó, esse estado senha. Veja que no diagrama de blocos, esse estado senha, ele irá ficar responsável por esperar os 5 segundos, tá? Só que o que está acontecendo aqui, de acordo com essa tabela verdade, no estado senha, que é o estado 0, 1, 1, se a variável cont ela estiver em 0, indicando que o contador ainda não esperou os 5 segundos, tá? O próximo estado, que está aqui, o estado futuro da variável senha, para o cont sendo 0, os próximos estados é 0, 1, 0, referente ao estado de valor. Tá? Quando a variável cont estiver em 1, os próximos estados podem ser fechado ou estado aberto. O problema é, se quando o contador estiver em 0, a gente direcionar a máquina de estados para o estado 010, que seria o estado valor, seria esse estado aqui, o usuário poderá fazer modificações na senha no momento em que estamos esperando 5 segundos. Então veja, a gente está no estado valor, apertamos no ADD, ele vem para o estado senha e volta para o estado valor e espera 5 segundos no estado valor. Isso gera um problema, porque não podemos fazer modificações na senha enquanto estamos esperando 5 segundos. Os 5 segundos eles têm que mostrar no display a senha inserida pelo usuário antes de apertar o botão ADD. Tá? Então, essa modificação de senha durante o estado valor não é permitida. Para isso, o grupo de implementação adicionou 2 variáveis de entradas, espera 5 e espera 20, para conferir que ele realmente esteja esperando os 5 segundos e que não haja modificação. Veja aqui que nesse estado aqui, processa a senha, que seria esse estado que vai esperar o tempo, né? Quando esse espera 5 aqui, essa variável espera 5 for 0, ou seja, quando ainda não esperei os 5 segundos, o próximo estado é 011, que seria o mesmo estado do processo a senha. Então ele vai ficar voltando para o processo a senha uma vez que o espera 5 não for acionado. Tá? A mesma lógica serve para o espera 20. Então essa implementação foi feita para resolver essa problemática vista, certo? O grupo de projeto também indicou esse temporizador aqui. Esse temporizador também foi modificado pelo grupo de implementação, porque esse temporizador se trata de um circuito não somente digital, né? A gente tem um flip-flop do tipo D aqui, mas também temos componentes analógicos, tá? Temos um capacitor, um resistor, um diodo. Então,
o funcionamento desse temporizador é o seguinte: esse capacitor será carregado, tá? Quando eu clicar nessa chave aqui, o clock será dado no flip-flop e esse capacitor será carregado. A chave, ela não fica permanentemente conectada. Então, quando eu der um clique, esse capacitor carrega e ele vai começar a descarregar, tá? Através desse diodo aqui, vai haver a descarga do capacitor. Só que o problema é, se utilizarmos como referência esse LED aqui, que estará aceso durante a descarga do capacitor, vamos ter uma tensão aqui que depende desses circuitos analógicos. Tá? Como o circuito digital ele precisa de uma tensão específica, temos um gap de tensão que vamos estar utilizando no circuito digital para as lógicas digitais, para as portas digitais. Então foi pensado em utilizar um circuito completamente digital para implementar esse temporizador, para evitar problemas de tensões aqui que não seriam corretas para a implementação do nosso circuito digital, certo? Então, foi outra modificação feita pelo projeto de implementação. Vamos agora para as simulações. Iniciando aqui pelo Proteus, tá? Esse aqui é o projeto da gente feito no Proteus. Veja aqui que temos as lógicas das equações de estados e dos LEDs, né? Nesses dois blocos aqui, estados e LEDs. No caso aqui já é a implementação feita de acordo com a tabela verdade feita pelo grupo de implementação, tá? Temos toda a implementação aqui e temos alguns blocos aqui que eu irei explicar. Por exemplo, esse bloco aqui tem o MUX para selecionar a senha atual e comparar, tá? Temos o comparador, temos um deslocador de 3 bits e temos um contador. Esse contador não se refere ao temporizador, certo? Esse contador ele tem a seguinte função: durante as 3 senhas, esse contador irá armazenar um valor para que a gente saiba em qual estado de senha ele está, se ele está na primeira senha, segunda ou terceira senha. E para isso, esses blocos estão operando em conjunto. Tá? Veja aqui que, de acordo com o grupo de projeto sugeriu, existiria um deslocador de 3 bits, que uma vez que as senhas que são comparadas aqui, ó, nesse comparador, e selecionadas nesse MUX aqui, nesse conjunto de MUX, se as senhas forem comparadas e tiverem corretas, existirá uma variável aqui, R igual a S, que será direcionada para esse deslocador, para a entrada desse deslocador. Então, uma vez que as 3 senhas selecionadas aqui, resultantes desse comparador, estejam corretas, ele irá selecionar um nesse deslocador, e esse deslocador de 3 bits ficará no final com 3 bits de 1. Tá? Então, esse deslocador será a nossa referência para conferir se as 3 senhas estão corretas. Tá? Esse MUX aqui, ele está selecionando a senha que estamos analisando, se é a senha do cofre, a senha 1, as senhas do cofre estão definidas aqui, tá? A senha 1, 2 e 3, e o usuário irá fornecer uma única senha, que é essa entrada aqui, e essa entrada será comparada com a primeira, com a segunda e com a terceira senha. Então, para isso, utilizamos esse MUX aqui, certo? Para indicar qual senha a gente vai enviar no comparador para que ele compare. Tá? Então, esses blocos aqui tem essa função explicada. Veja aqui acima que tem o contador de 5 e o de 20 segundos. Tá? A modificação que nós fizemos, como explicado, né, no contador, foi utilizar somente circuitos digitais. Então veja aqui, temos 2 flip-flop do tipo D para o contador de 5 segundos e 5 flip-flop do tipo D também para o contador de 20 segundos. Então, explicando aqui como exemplo o contador de 5 segundos, veja que temos aqui um componente somador que irá somar as saídas desse flip-flop, né? Tá, você pode ver aqui Q0.5 e o Q1.5. Ele irá fazer essa soma com esse bit aqui, permite contar 5. Então, essa variável permite contar 5, pode ser 0 ou 1, eu vou explicar, está ali mais à direita. E uma vez que ela seja 1, esse somador irá somar essa saída com 1 e resultar nessa saída aqui, ó, D0.5 barra D1.5 barra. Essas saídas estão sendo direcionadas a esse multiplexador 74157, em que através dessa variável E5, que refere-se a... ela também está implementada aqui ao lado, eu vou explicar, mas ela irá fazer uma análise do estado e irá ver se a gente ainda está contando ou não. Tá? Então, esse MUX aqui ele vai selecionar a saída a entrada que está sendo aqui, que seria a saída desse somador, para as entradas do flip-flop, tá? Pode ver aqui, ó, D0.5 e D1.5, que são as entradas do flip-flop.
Então, o que está acontecendo é o seguinte: se a gente ainda está contando, esse somador irá somar com 1, né, vai somar com essa variável que permite contar 1, que vai ser 1, e o MUX irá selecionar as entradas do flip-flop para o resultado dessa soma aqui. Tá? Uma vez que não estamos mais contando, ele não vai selecionar a saída do somador. Tá? Temos aqui o estado low para o MUX quando ele não seleciona a saída do somador. Então, assim, aqui estão as implementações que eu expliquei. Tem aqui o permite contar 5. Veja que ele faz uma análise dos estados. Vou explicar ali abaixo os flip-flops dos estados. E temos aqui o E5 também. Tá? Então, para o contador de 20 segundos também segue a mesma lógica. No caso aqui nós temos 2 somadores, tá? E temos 2 multiplexadores aqui. Então, os estados que eu havia dito anteriormente estão sendo indicados aqui, ó, nesses 3 flip-flops, tá? 3 flip-flops relacionados ao estado. Veja que temos entradas aqui D2, D1 e D0, e as saídas Q2, Q1 e Q0, e os seus barrados aqui embaixo. Tá? Então, o que implementa os estados são esses 3 flip-flops aqui. Aqui abaixo é possível ver a implementação da lógica dos displays. Então, utilizamos multiplexadores para implementar essa lógica, em que o multiplexador ele vai selecionar se o display vai receber esse X0, esses X aqui, X0, X1, que são as saídas a senha que está sendo inserida pelo usuário. Tá? O usuário vai inserir uma senha em binário, essa senha será convertida em BCD e será enviada para cá. Tá? Eu vou explicar ali o BIMCD após. Então, existe essa possibilidade do MUX de direcionamento para o display. Tá? Além disso, também existe a possibilidade daquelas condições do display para quando houver quando a senha estiver acertada, né? Quando a senha for correta e quando houver o cancelamento. Tá? Se houver o cancelamento, também terá uma configuração de display que será indicada também nesses multiplexadores daqui. Tá? Então, o BIMBCD que eu havia dito está aqui ao lado. Veja que temos as entradas lá fornecidas pelo usuário em binário e as saídas do BCD aqui que são direcionadas para esse componente aqui. Então, veja que os X que estão aqui estão sendo direcionados para aqueles MUX lá que eu havia mostrado. Tá? Então, essa conversão que foi feita do BIMBCD. Então, indo aqui para as entradas, vamos fazer a simulação, né? No play aqui. Veja que as senhas definidas do COF são esses valores aqui que coincidem com as entradas. Tá? Então, uma vez que eu apertar no botão ON, se eu apertar no botão ON, o estado atual é esse aqui, eu vou esperar 5 segundos e os displays eles devem acender após os 5 segundos. Tá? Espera um tempinho aqui, acendeu, e ele mostra a senha que está inserida aqui na entrada. Tá? Se eu modificar essa senha, ele modifica também, certo? Então, eu vou inserir as 3 senhas de forma correta e vamos ver o que acontece aqui. A senha está aqui, vou apertar no botão ADD, então ele vai adicionar a senha. Tá? A primeira senha foi adicionada. Então, o LED azul aqui, você pode ver que ele está aceso. Tá? Aí foi para o LED vermelho. Vou apertar agora o botão ADD novamente. Então, a segunda senha foi adicionada, o LED azul está aceso por 5 segundos. Após 5 segundos, vem para o LED vermelho. Tá? E eu irei acionar a terceira senha. Pronto. Agora vamos acionar a terceira senha. Acionei a terceira senha, LED azul aceso. Vai esperar os 5 segundos. E aqui deverá mostrar que as 3 senhas foram inseridas corretamente. Tá? Então, aqui ó, as 3 senhas foram inseridas corretamente. Temos essas configurações de display. Ele vai esperar 20 segundos nessa configuração do LED verde aceso aqui. Tá? Então, não vamos esperar os 20 segundos. Vou dar o play para mostrar outra implementação. Para quando as senhas forem erradas aqui. Vou inserir essa senha que é diferente das senhas cadastradas. Vamos ver o que acontece. Tá? Então, não precisa adicionar agora. Vamos primeiro ligar o cofre. Então, liguei o cofre. Vai esperar os 5 segundos. O LED, veja que o LED azul está aceso. Vou mostrar uma senha agora diferente, tá? Não vai ser mais 12, vai ser 14. Então, vou adicionar a primeira senha, LED azul aceso. Espere os 5 segundos. Aciono a segunda senha.
5 segundos. Aciona a terceira senha. Pronto. Acionei as terceiras senhas, as senhas estão erradas, o cofre voltou para o estado inicial. Então, agora vamos mostrar o cancelamento, tá? Vou ligar o cofre. Liguei o cofre. Ele fica com LED azul por 5 segundos. Estou no estado inicial. Vou adicionar a primeira senha, tá? Adicionei a primeira senha. LED azul por 5 segundos. Volta para o vermelho, tá? Vamos esperar os 5 segundos aqui. Voltou para o vermelho. Agora eu vou cancelar com o botão ON, tá? Cancelei. Mostra essa configuração de display que eu havia dito. E após ser cancelado, esperar os 5 segundos, ele volta para o estado inicial. Tá? Então, o LED está azul, pronto, voltou para o estado inicial. Então dá para ver que o cofre foi implementado como pedido, certo? Vamos agora para a implementação no Model Sim. No Model Sim foram criados os blocos que foi mostrado no Proteus, todos eles foram criados aqui, tá? Temos aqui o bloco a entidade do display, 7 segmentos. Temos o bloco do BIM-BCD, no caso aqui a tabela, tá? Referente a cada componente daquele BIM-BCD lá. Temos aqui o bloco do BIM-BCD, propriamente dito, utilizando aquelas tabelas como componentes aqui, tá? Veja aqui que estamos chamando aqui as tabelas no port map, tá? Então, a implementação do BIM-BCD. Temos o comparador de 6 bits, tá? Aquele comparador para verificar se as senhas estão corretas. Temos o MUX, multiplexador 74157, o MUX 74151, o circuito somador, o flip-flop D, que foi o flip-flop utilizado pelo grupo, e temos o main, que é a parte principal, tá? A entidade principal. Então, temos aqui as entradas clock, on e add. Também temos as entradas das senhas, tá? As senhas que são do cofre e a senha fornecida pelo usuário. E temos os LEDs, o LED vermelho, verde e azul aqui, como as saídas, tá? Então, todos os componentes estão sendo chamados. E aqui abaixo estão os sinais, as variáveis de sinais que foram utilizadas, certo? Então, aqui está a implementação, código, processo a senha, contador, seletor da senha atual, comparador, deslocador, o timer de 5 segundos e o 20 segundos, o BIM-BCD e os displays, tá? Assim como também os estados e os LEDs. Então, no ponto do, forçando essas entradas aqui, ó, a senha fornecida pelo usuário, no tempo 0, tempo 51 e tempo 101, que são os tempos em que, após eu apertar o ADD, né? Então, pode ver aqui que a senha fornecida é 1, 1 e 1, tá? E a senha do cofre estão aqui, ó, como sendo 1, 1 e 1, certo? Então, fazendo essa simulação aqui, vamos verificar como estão sendo implementadas as saídas, certo? Então, veja só. No primeiro momento, veja que nós temos o seguinte. O LED vermelho está aceso, tá? Após isso, eu estou apertando no botão ON. Então, apertei no botão ON, o LED azul está aceso. Ele vai esperar um tempo, 5 segundos. E agora, nessa saída do clock, ele voltou para o LED vermelho. Então, aqui eu irei selecionar a primeira senha, tá? Veja que o botão ADD é selecionado aqui, ó. Então, essa primeira senha que foi inserida pelo usuário aqui, ela está inserida nesse momento em que está sendo inserida nesse momento em que o ADD está em 1, certo? Então, após o ADD estar em 1, eu apertar o ADD e a senha foi inserida, o LED azul ele está aceso, tá? Veja aqui que o LED azul está em 1, os outros estão em 0. Vai esperar os 5 segundos e o LED vermelho ficará aceso novamente. Então, veja aqui que o LED vermelho está aceso, tá? Vamos passar um pouco para o lado aqui. O LED vermelho está aceso. Eu irei adicionar novamente a segunda senha. Então, o LED azul vai ficar aceso por 5 segundos. E
Após isso, como as 3 senhas foram inseridas aqui, eu apertei o botão ADD 3 vezes, o LED verde será aceso por 20 segundos. Então veja aqui que o LED verde vai ficar aceso, e como na implementação do ponto do eu não botei mais nada, ele ficará aceso durante esses 20 segundos, depois ele irá apagar, irá voltar para o LED vermelho, sendo 1, certo? Então essa foi a simulação para quando as senhas estão corretas.